que nós precisamos entender é que é raro uma franja que fique pronta logo que tu seca. É muito raro. Eu não consigo entregar uma franja, tipo, fiz o corte, seco, já está pronta. A texturização na fase seca do corte é fundamental, porque é ela que personaliza. Então, se tu faz uma escova muito modelada, muita curva, tu não está enxergando os problemas reais da franja, o peso e aquilo que a tua cliente vai enfrentar lá na casa dela. Porque tu maquia o problema, tu não consegue perceber. Então a franja precisa ser escovada de uma maneira mais tranquila, e aí nós vamos perceber, escutar, observar. A primeira fase da texturização, por exemplo, o deep cutting. Eu sequei o cabelo e eu vou aplicar o deep cutting sempre na mesma linha, na mesma projeção onde eu realizei a estrutura do corte, mecha por mecha, nunca juntando uma na outra. Vou lá na estrutura e refino, mecha por mecha, desta forma. Uma. Duas. Não mexo, Thiago, tá vendo? Eu fiz em uma, eu resolvi o problema daquela, personalizei, não misturo mais. Pego outra. Até porque pode tirar em excesso se juntar. Esse é um grande defeito de quem faz as texturizações. Pega a sua visão aqui. A pessoa dá uma pegada junto no cabelo e vem flap, 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 flap. Não largou o cabelo, vem com o pente junto e um passinho mais para trás. Flap, 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 flap. Mecha por mecha. Resolva o que cada mecha te pede, cada pedaço do cabelo te pede, e depois observe o todo. Deep cutting, seção por seção, não muda a forma, só afina a forma. Lá na linha de corte, não é aqui embaixo. Então eu vou lá mecha por mecha. Busco a linha do corte, tá vendo como está aqui a linha do corte? E aí eu vou suavizar. Então eu já fiz a minha primeira parte da textura, tá? E o cabelo já começa a melhorar. Ele começa a ir para o lugar. Depois que eu faço o deep cutting, sempre na posição que eu cortei o cabelo, vou buscar o corte. Se foi aqui embaixo, na posição 1, eu vou lá. Se for na posição 2, eu vou lá, Thiago. Se for na posição 3, eu vou lá. Eu vou encontrar a mesma posição que eu cortei. Sempre. Então vamos lá, vamos dizer. Primeiro estrutura, agora uma primeira fase de texturização com deep cutting, mecha por mecha. Eu vou fazer todo um lado, tá, Thiago? E aí comparar a evolução de onde estávamos aonde chegamos. Feito isso, eu vou criar divisões diagonais para trás, desta forma. Eu preparei um material aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil. Eu vou mostrar aqui, ó. Vai ficar mais fácil, eu vou mostrar mais de perto, tá? Eu vou criar linhas diagonais para trás, diagonais para trás, diagonais para trás, diagonais para trás. E muitas vezes avançar na outra porção do corte, para criar um encaixe entre franja e o resto, dependendo do comprimento da franja. Diagonal para trás, diagonal para trás. Quanto mais curta for a franja, mais rasa é esta divisão. Geralmente de meio em meio centímetro. Então essa hora, Thiago, a boneca não mostra a vida real, porque a boneca é toda plantada. O ser humano, a mulher normal, nossa cliente, ela tem entradas, ela tem queda de cabelo, ela tem geralmente muito cabelo aqui, pouco cabelo aqui e muito aqui. Quando eu faço a linha diagonal para trás e eu repouso o cabelo quase no seu caimento natural, presta atenção nessa dica. Eu posiciono o cabelo não para frente, eu posiciono ele aonde ele vai repousar. Eu preciso perceber aonde eu vou ter mais volume, e ali eu trabalho com a textura. Aonde eu tenho menos, eu não tiro nada, e aonde tem mais, eu tiro um pouco. Sempre respeitando, Thiago, a inclinação. Ou seja, se eu tenho a franja, vamos supor aqui, tá? Vou fazer um cabelo, inclinada para trás, eu preciso criar o que eu chamo de técnica de canais, tá? Pois tu me disse é outra técnica, outro nome para vocês. Eu preciso respeitar a inclinação, porque senão eu posso criar um outro movimento. Quando eu aplico técnica de canais, eu preciso visualmente subdividir o cabelo em 3 porções, raiz, meio e ponta. E atuar basicamente, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho um comprimento de fio, certo? Perfeito. Raiz, meio e pontas. É o que vocês estão vendo aqui. Eu estou atuando nas pontas. Trabalhar na seção, no terço final, nas pontas finais, te dá garantia que tu está afinando e encaixando a forma. Quando tu vem e avança um pouco mais para cima, lascando no meio do cabelo, tu pode entortar a franja. Por isso, observem bem no vídeo o movimento da minha mão. Esse lado aqui eu vou deixar sem fazer, tá? Vamos lá. A franja está inclinada para trás, todos vocês concordam, né? Inclinação para trás. Pois bem,
Veja, eu marquei a ponta mais curta. Dá pra ver, Thiago? Dá pra Essa ver, parte sim, mais Paulo. curta está na ponta do meu dedo. Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, porque eu preciso perceber os acúmulos. Eu venho com a tesoura e trabalho com o fundo dela, não com a ponta, Thiago. Se eu trabalhar com a ponta, eu corto. Então eu trabalho com o fundo até a metade, fazendo esse movimento, ó. Eu não fecho e eu não arrasto. Eu abro e fecho com o polegar e quem manda no corte é o polegar. Só corta quando ele autoriza. Abre e fecha suave. Se eu trabalhar muito na ponta, eu faço um vazio muito grande. Se eu trabalhar na velocidade lenta da tesoura, eu suavizo da forma mais delicada possível. Então eu vou lá. Eu venho e abro e fecho, corto um. Pulo um. Abro e fecho. Abre e fecha. Observem vocês, a minha mão esquerda, ela não fica, ali eu não sei se vocês estão vendo pela direita, mas é a mão que segura o cabelo. Ela não fica parada, nunca, Thiago. A cada tesourada, como a franja é inclinada, eu faço a primeira seção e escorrego ela. Desço um pouco, faço a segunda e desço ela, tá vendo? Vou fazer de novo. A minha mão que segura o cabelo não pode ficar parada, por quê, Thiago? Se eu segurar a mão parada, aqui eu estou trabalhando na ponta, tu concorda? Sim. Só que aqui eu estou trabalhando aonde? No meio. Então eu preciso respeitar a inclinação, tá? Então a cada movimento do que eu chamo de canais, algumas pessoas chamam de slice, essa técnica, onde eu abro e fecho o polegar levemente, respeitando as densidades. No caso da boneca, ela é toda plantada, ela tem uma densidade uniforme. Nas pessoas, e olha só o que vai acontecendo, ó, comparado de um lado e outro, tá? O lado de lá, vocês vão ver depois no final. Fiz a primeira, Thiago, eu solto meio centímetro. Eu não pego, presta atenção, ó, eu não pego a de baixo, porque a de baixo já está resolvida. A de baixo, Thiago, já foi resolvido. Então eu pego esta e escuto esta. Vamos supor que na vida real, esta parte tenha muito cabelo, Thiago, e aqui já não tenha tanto. Então o que eu preciso fazer? Suavizar levemente. Eu vou segurar e vou mostrar para vocês. Levemente, aonde tem mais fios. Supostamente, vamos supor que aqui não tenha cabelo. Eu pulo, mas na boneca tem, então eu estou entregando o que a boneca me pede. Textura, Thiago, é assim. Tu entrega o que o cabelo pede. É como a maquiagem. Tu vai fazer uma correção de uma espinha, de uma linha de expressão, uma mancha. Tu vai aplicar o corretivo onde existe a mancha, onde existe a espinha, e não em toda. Tu precisa entregar ao cabelo cada seção. E quanto mais curto o cabelo, Thiago, cada porção precisa de um pouco de texturização. E a franja nada mais é que um cabelo também curto, onde tem muita densidade, roda moinho e precisa do encaixe para fazer as pazes entre as porções. Vou fazer aqui mais 2 sessões. Ai, Paulo, mas é tudo isso para fazer uma franja? Algumas pessoas, Thiago, chamam isso de trabalho. Eu chamo de capricho. São detalhes que fazem a diferença hoje em dia. É bem diferente. Bem diferente. Cortar cabelo, muitos cortam. Agora, os detalhes vão fazer a diferença do seu trabalho de um para o outro. E eu acho que é isso que valoriza o seu trabalho. Abrindo e fechando, deslizando. Olha lá. A última sessão. Abrindo e fechando, abrindo. Fundo da tesoura, Thiago. Parece simples, tá? Não é. Mas não é. Precisa prestar atenção, tá? Depois que eu fiz tudo isso, Thiago, me permito trabalhar num todo para personalizar e perceber aonde ainda existe algum aglomerado de fios. Tá? Eu ainda posso usar mais uma técnica chamada, que eu chamo de back cutting, ou seja, eu vou pegar a franja em uma porção que está desconfortável para mim, desloco ela, com a tesoura de baixo para cima, eu faço o movimento de abrir e fechar, sempre deslocando a mão que segura o cabelo, desta forma. Pego um problema, suposto problema, e desloco. E vou personalizando a franja. Vocês conseguem dali observar? Sim, o que aconteceu com o lado sem escova, tá? Porque esse lado está escovado, mas não tem a textura, mas está bem cortado. E esse lado, ó, a leveza da franja. Exato. Então vamos ver como fica isso com um pouquinho de escova. Olha lá. Tá vendo? Perfeito. E aqui, Thiago, não está bem cortada? Está bem cortada. Está bem cortada. Mas ela não está ao estilo Paulo Bassani de cortar cabelos. Esse lado está. O que a maioria das pessoas entrega é uma casa construída, muitas vezes bem construída, mas não decorada. A franja, às vezes, é fiozinhos, fazem toda a diferença. A maioria das pessoas, vê se tu concorda comigo, Thiago, pega a franja depois que está seco, o
cabelo, esse lado aqui eu não cortei, toda num bloco só, e começa a rasgar ela aqui, ó, toda de uma vez só. Não faça isso. Franja. Divide seção por seção, divisão por divisão, e escuta o que cada porção tem para falar. Geralmente, Thiago, os cabelos e o ser humano, de uma maneira geral, tá? Ele tem muito mais cabelo nesta área aqui, ó, tá? As linhas de entrada tem menos, e depois ele volta a ter mais cabelo aqui. Quando eu faço uma inclinação de franja e vou fazer a textura através dos canais, mas primeiro deep cutting na estrutura, eu vou ter desta uma divisão diagonal para trás, certo? Certo. Vai vir cabelo daqui, que eu chamarei de seção A, vai vir cabelo daqui, que eu chamarei de seção B, e vai vir cabelo daqui, tudo na tua mão. O que geralmente acontece? Esta parte muito densa, depois menos, e depois volta a ter mais. O que tu precisa fazer primeiro? Deep. E depois seção por seção. Tu precisa usar os canais, respeitando a inclinação, para criar como se fosse uma suavização, para que esta porção converse com essa e se encaixe, não voltando ao rosto. Pesada. Se tu não faz isso, e se tu faz tudo de uma vez só, tu não enxerga onde está o problema. Por isso que corte de cabelo, tirar cabelo da cabeça é uma coisa. Esculpir uma obra de arte, um corte é outra coisa.